boa tarde, boa noite a todos, boa noite a todos que estão entrando. Deixa eu botar o assunto de hoje. Aí, fixado o comentário. Estamos iniciando o nosso segundo episódio da série Como Será o Amanhã. Hoje a gente vai abordar sobre o mundo de quem atua na área de quem é designer, né? E temos uma convidada muito especial, a Ionara Damasceno. Vi que ela já entrou aqui. Agora em seguida ela já vai entrar aqui conosco ao vivo também. Assim que ela entrar, a gente já inicia. Então, a Ionara, ela foi a pessoa que trouxe à tona a questão do... Ó, já mandou o convite ali. Já vai entrar. Pessoal que está assistindo, Juliana, Will Barber, Carol, E Camila. aí, Olá, tudo bem? Ionara, tudo ótimo. quero agradecer por ter aceitado o convite para estar participando aqui de mais um episódio da série Como Será o Amanhã. Eu que E, agradeço, como que bom. E tu abordando da tua área, né? Como designer. Então acho que vai ser bem bacana esse bate-papo, né? Então, a gente está iniciando hoje o segundo episódio. Vou pedir para tu te apresentar, te apresentar para quem está te assistindo, né? E como é que é a tua atuação, assim, fazer um breve resumo, como é que é a tua atuação na área do design. Depois a gente vai trazendo outros assuntos para ir debatendo. assim. Eu sou a Ionara e recentemente eu viralizei como a Lola, né? Então é meio bagunçado assim. Algumas pessoas estão me conhecendo como a Lola, mas meu nome é Ionara. Eu sou estudante de design digital na Universidade Federal do Ceará e eu venho migrando para a área do X, né? O meu curso ele é um curso muito misto, ele é um curso muito multidisciplinar. E aí ele vai abrindo assim várias oportunidades e a área do X, a área de experiência do usuário, é uma das áreas. Recentemente eu venho desenvolvendo projetos de desenvolvimento de marca, mas eu comecei a me interessar muito, muito por o X depois que eu participei de um programa chamado César Summer Job, que é desenvolvido pelo César, e aí eu fui selecionada para ficar 6 semanas em Recife, desenvolvendo uma proposta de solução para a Nestlé. E aí foi quando eu me apaixonei por a experiência do usuário. Ah, que legal. Então já tem uma boa experiência aí na área, né? Então eu queria até que tu comentasse, aproveitando que comentou assim dessa área de atuação, um pouquinho da carreira do designer, né? Para quem não conhece, por exemplo, a gente tem alguns tipos de design, tem design industrial, design digital, que é no caso a tua área, tem design gráfico, de produto, entre outros. Então eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre as possibilidades que as pessoas têm na área do design. Sim, são muitas possibilidades. Existe design de negócios, para você ter assim, uma ideia. É uma área que ela cobre realmente um leque de oportunidades, onde você pode atuar em diversos campos. Porque o que acontece, Adriano? O designer, ele é um profissional focado em resolver problema. Tipo assim, é a principal característica do designer. Ele tem que gostar de resolver problema. E aí, problema a gente sabe que tem em todas as áreas. Falando sobre o designer de experiência, por exemplo, as pessoas acham muito que ele é voltado para desenvolvimento de aplicativos, de sistemas e softwares. Ele é muito ligado com essa coisa digital, de telas, mas na verdade não é. O design de experiências, ele atua tanto em desenvolvimento de marcas, relacionamento com empresas, como um produto ou um serviço. E assim, a área do designer ela é muito, muito cheia de caminhos. Então, assim, eu venho focando muito mais nessa parte do digital mesmo. Mas, como você disse, existe uma
gama aí de possibilidades para quem quer entrar nessa área. Ah, bacana. E queria que tu comentasse um pouquinho assim, o que que a pessoa precisa entender, o que que seria interessante ela se aprimorar, né, em função justamente de ter uma série de possibilidades, né? O que que costuma ter em comum, assim, que é interessante se desenvolver nesse sentido. E vou pedir para o pessoal que já está assistindo, que tiver entrando agora também, apertar no coraçãozinho, que ajuda a chegar a mais pessoas, e também deixar o comentário ou alguma pergunta que a gente vai comentando dentro do possível, né? Então, passa a palavra. Uma coisa que é muito importante para quem quer atuar na área de design, para quem quer ser designer, é, primeiro, como já tinha falado, gostar de resolver problemas. E segundo, uma coisa muito importante, trabalhar em equipe, é essencial. Tem que desenvolver, trabalho em equipe, não existe designer sem trabalho em equipe. Outra coisa também é a parte de processo criativo. E independente de qual área no design você vai atuar, você acaba muito estando ligado sempre a desenvolver esses processos criativos para fazer soluções mais efetivas. Então, assim, é uma coisa muito bacana as pessoas estarem sempre gostar de ler muito, a não se prender, por exemplo, só a pesquisar coisas específicas da área, por exemplo, eu, designer digital, eu tenho que ler sobre biologia, por exemplo, para vir tentando pegar outras perspectivas e para agregar isso. Então, pesquisar, importantíssimo, tem que amar pesquisar, designer tem que amar pesquisar. E tem que gostar de pessoa, porque assim, para quem não conhece, o Daniel do XNO, ou UXNO, ele sempre fala uma coisa que é muito importante, que é, tipo assim, a frase da minha vida. O designer, ele não faz... o design não é para o designer. O design é para outras pessoas. Então, você tem que gostar de projetar para pessoas. Então, isso é muito importante, assim. E tem que ter essa questão da empatia, que foi um dos assuntos que surgiu e viralizou, né, da tua parte. Que depois a gente vai abordar um pouquinho mais, que foi a questão do botão de denúncia da Magazine Luiza, né? Antes da gente... Pode falar. Que é o que fez a gente se conhecer também. É verdade. Ganhou bastante visibilidade, felizmente né, com um alerta, com uma reflexão que foi bem pertinente, tanto que deu toda essa repercussão, né? E antes da gente entrar nessa parte, queria que tu comentasse um pouquinho mais assim, como é que é o mercado de trabalho, acha que está crescendo ou não, está estabilizado? Como é que tu vê assim, o mercado de trabalho dessa tua área? Assim, Adriana, como eu te disse, na minha área especificamente de designer digital, como é uma área muito aberta, ela está crescendo muito. E geralmente o pessoal do meu curso, eles consideram profissionais unicórnios, sabe? Alguém que consegue fazer tudo. Mas o designer de experiência do usuário tem crescido muito, como eu te disse, porque as pessoas elas estão se dando cada vez mais conta de que não é um profissional focado em apenas pesquisar sobre para projetar aplicativos melhores ou sites melhores. Na verdade, você pode usar esse profissional em diversas áreas do mercado. Mas é uma área que tem crescido bastante, tem surgido muita gente nova, muita gente boa, assim. É muito importante. Eu sempre gosto de falar, eu sou estudante de design digital, e aí eu estou estudando muito mais, entrando nessa área de UX. E, assim, mas é uma área que no Brasil ela vem crescendo bastante. E é muito massa porque começa lá na Apple com o Dom Norma, que traz esse conceito aí de experiência do usuário e vai migrando para as diversas outras áreas do mercado. E é uma coisa muito bacana porque você começa a trazer uma nova perspectiva para a função do design em si. Eu costumo dizer, às vezes eu acho até um pouco pesado, porque eu sempre digo, o designer digital, ele é a morte do design gráfico, mas não porque as peças gráficas vão parar de existir,
ou elas vão acabar. Não, não é isso, é porque a gente agora é cada vez mais digital e menos físico, por exemplo, impressões é muito menos, porque antigamente você não conseguia enviar um banner, que nem você me enviou para postar na minha rede, você tinha que imprimir um banner e colar numa parede para alguém ver. E aí, tipo, é meio que isso, assim, que eu venho sempre falando sobre essa mudança, mas não é uma mudança para ruim, é uma mudança que ela possibilita com que eu sou que moro no Ceará, conheça pessoas que moram no Rio Grande do Sul e consiga projetar junto com pessoas que moram no Rio Grande do Sul. Isso é muito bacana, assim. Então, eu vejo um crescimento, principalmente para quem gosta muito de estudar e de se especializando em outras áreas. Ah, bacana. E isso junta a questão, por exemplo, da empatia, que é bem importante, justamente porque, como tu disse, né, tá projetando para quem vai usar, e não simplesmente para o teu uso, né? Enfim, então tem que se colocar no lugar da outra pessoa para saber qual caminho essa pessoa vai seguir, onde ela vai iniciar, onde é que ela vai terminar, qual experiência ela vai passar. E a Apple, eu acredito que é uma das referências nesse sentido. Justamente, não à toa que muita gente quer ter o Apple. É à toa que, tipo, o Don Norman trabalhou na Apple e, tipo, ele é o pai do X. Então, nasce lá, sabe? Esse conceito nasce lá e aí viraliza no mundo. E, tipo, demorou bastante até para chegar aqui no Brasil, assim, comparado com os outros países, porque a gente ainda acaba que ainda estava muito preso a um designer muito, eu não digo ultrapassado, mas assim, um designer tradicional. A gente ainda estava muito preso a isso, a achar que o designer ele viralizou aqui muito como algo de estética, né? Como algo para fazer, para ser bonito. E aí, assim, ignorando o princípio básico do designer, que é o designer como função e forma, e não necessariamente somente estética. Sim, e até que tu comentou por exemplo, uma impressão, um panfleto, um folder, que hoje em dia já é um pouco contestado, pelo menos nesse momento de pandemia de coronavírus, justamente porque a gente tem a possibilidade de uma transmissão por tu estar entregando para uma pessoa um papel, uma impressão e a outra pegando. Então, hoje em dia já não tem muitas pessoas já revendo e se pegam ou não. Então, isso já está mudando um pouco. O design digital, então, já chegou para agora talvez tenha ganho mais relevância ainda, né, do que já tinha. E uma coisa que é muito bacana para se dizer é que vem realmente acontecendo essa linha e essa curva de mudança. O designer ele já vinha e tipo o designer digital ele eu vejo como uma tendência assim pós pandemia. As pessoas elas são cada vez mais digitais, elas estão cada vez mais online, né? Eu, assim, eu não sei se isso aconteceu contigo, você vê a quantidade de tempo que você gasta mais nas redes sociais ou gasta mais tipo, no celular, tipo, aumenta bastante, principalmente agora, que a gente, entre aspas, não é que a gente tem mais tempo, é que a forma de se comunicar é essa. É verdade, passa tudo pela experiência. Tem uma pergunta aqui da Camila Jonco, que ela pergunta o seguinte, ó, Lola, UX, né, User Experience, a experiência do usuário, ainda está engatinhando em muitas empresas e às vezes acaba sendo um trabalho isolado. Como é que tu vê essa implementação nas empresas? O que acontece, Adriano? É até muito importante a gente falar, o designer na empresa, ele não toma as decisões sozinhas. E aí, às vezes, você tem sim uma vontade de projetar melhor para as pessoas de forma mais efetiva, mas por ser um trabalho que às vezes você tem um único designer, você não tem um time, você só tem uma pessoa que acaba fazendo pesquisa, fazendo teste, conversando, fazendo entrevista com o usuário ou com o público, não necessariamente só com o usuário, ou com o público,
E aí você acaba fazendo muitas vezes, você acaba sobrecarregando esse profissional. Eu, inclusive, geralmente, o que que acontece? As empresas, elas nunca existe não existe assim uma vaga que diz assim, profissional de UX para a maioria, não vou dizer todos. A gente está contratando aqui um profissional de UX para fazer teste, fazer pesquisa, mas geralmente tem assim, a gente quer um profissional de UX que faça pesquisa, que faça teste, que prototipe, que faça wireframe, tipo, é mil e uma coisa, sabe? Você acaba sobrecarregando. E se, às vezes as pessoas, algumas empresas, eu não sei se acaba meio que não dando a devida importância para o profissional, sobrecarrega, acha que só o fato de ter um profissional de X já vai resolver os problemas, só que você faz com que aquele profissional ele não consiga exercer as funções que ele foi contratado de forma mais precisa, porque ele está sempre sobrecarregado, fazendo várias coisas. E existem, às vezes, vagas que querem que você, por exemplo, vaga de UX, e tem lá, né, para fazer pesquisa, e tem lá também, gerenciar redes sociais. Como assim, gente? Tipo, é uma coisa que é o que a pergunta tinha falado, né? É um trabalho, às vezes, muito isolado, porque as pessoas ainda não entenderam muito a diferença do que faz o profissional de X. Sim, talvez tenha um pouco de que ainda é uma coisa nova, né, relativamente nova. Então, muitas empresas talvez acreditem que aquela pessoa, como comentou ali, Mallory ou Mandev, acho que é isso, um pacote completo de user experience, de UX, né? E também talvez até também com essa questão de que tu disse de não dar a devida importância, né? Acho que pode ser dependendo da situação, pode ser um pouco de cada, ou por ser muito relativamente novo e outro por de fato não dar tanta importância. Aí a gente acaba tendo alguns resultados, né? E queria que tu comentasse um pouquinho agora entrando então na questão que tu ficou conhecida, da nova celebridade das mídias sociais, que tu trouxe à tona a questão do botão da Magazine Luiza, trouxe para reflexão. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho como é que foi da visão da parte técnica, né, justamente do teu conhecimento. O que que tu viu ali, o que que te identificou que tu poderia trazer essas melhorias que, no caso, acabou fazendo a publicação com esse assunto, né? E teve alguém mais para cima que comentou Ionara referência, então o pessoal já está mandando mensagens aí, né? Então eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre a tua experiência, assim, né? O que que tu viu da parte técnica do teu conhecimento, opa, isso aqui tem uma oportunidade de melhoria dessa função que vai agregar para muitas pessoas. O que acontece? Assim que na conversa, isso começou em um grupo de WhatsApp. E aí, assim que uma das pessoas enviou, olha, o botão da Magalu, quando você clica no botão para fazer a denúncia, ele só te leva pro discador do telefone. E aí, tipo, meio que o banner, ele foi compartilhado da seguinte forma, como se existisse um botão secreto, onde você conseguiria fazer uma denúncia de forma discreta. Essa era a sensação que a campanha acabava dando. E aí, quando você entrava, não existia, não tinha um botão nem secreto, nem era discreto para você fazer a ligação, né? E aí, isso meio que acaba ignorando, como eu te falei, um dos dos princípios básicos do designer, que é a função. Tipo assim, se não funciona da forma como você projetou para ser, então isso precisa ser revisto. E aí foi a partir disso que, tipo, eu pensei em fazer a análise. E algumas pessoas, elas vieram, né, depois e vieram conversar comigo falando sobre terem percebido também, assim, queriam ter postado alguma coisa, mas ficaram com medo. Eu acho que o fato de eu ser estudante e ainda tá, tipo assim, olha, eu sou estudante, eu tô me construindo ainda, né? Pode ser que eu tenha errado em alguma coisa. Talvez tenha me dado um pouco mais de serenidade para acabar compartilhando a minha visão sobre isso.
Mas também não foi uma visão que eu gosto, eu quero sempre estar ressaltando, não foi uma visão de crítica à empresa, não foi uma visão de crítica à campanha, nem às iniciativas que a empresa ela vem tomando em relação ao combate à violência contra a mulher. É muito importante que as pessoas saibam que a Magazine Luiza, ela tem sim uma história com isso, a Luiza Trajano tem uma história de apoio a essa causa e a essa pauta. Mas foi uma análise que eu não achei que ela fosse ter um alcance tão grande. Porque quando eu fiz essa análise, eu tinha quase 3 mil seguidores, não chegava a ter 3 mil seguidores. Agora eu estou com 13 mil. Foram mais de 50 mil compartilhamentos. Teve um alcance ali de quase 400 mil no Instagram. Tipo, um alcance de quase 400 mil no Instagram é muito grande, assim. Eu não tenho nem dimensão, assim, eu não sei nem o que isso significa direito, porque eu não costumava acompanhar muito essas métricas do Instagram, entende? E aí, tipo, não era para ser uma crítica à empresa, mas era para ser uma discussão entre os meus colegas ali, porque eu sigo os meus colegas que fazem design, tem uma galera que faz o X que me segue também, e era para ser assim, uma discussão mais interna. Só que eu acho que justamente o que acontece? Eu acabei, tipo, a minha bolha, ela meio que me ajudou a promover isso, né? Já que eu tinha muitos profissionais de UX, esses que sentiram vontade de compartilhar, mas eles ficaram um pouco com medo, talvez, assim, de sofrerem algum tipo de ataque. Alguns homens também me falaram, olha, eu vi, mas eu não queria, não era o meu lugar de fala, eu tive medo de acabar compartilhando e sofrer ataque por causa disso. E aí, esses profissionais que também tiveram vontade de compartilhar essa outra perspectiva, acabaram me impulsionando o alcance dessa publicação. Porque foi para o LinkedIn, aí quem estava no LinkedIn via por lá, queria vir, e acabava vindo no meu Instagram também conferir, saber o que as pessoas estavam comentando, e aí meio que foi isso, assim. Mas foi muito isso, no design, isso acabou meio que tendo uma repercussão ruim para algumas pessoas pelo termo falsa empatia. Porque as pessoas, elas entendem muito a empatia como algo, como um sentimento, né? Um sentimento de se colocar no lugar do outro. Mas em design, a empatia ela não funciona dessa forma. Sim, você se coloca no lugar do outro, mas não necessariamente você tem sentimentos ou fica triste pelaquela pessoa. Você se coloca no lugar do outro para ver uma perspectiva através do olhar desse usuário, desse público, para projetar coisas mais efetivas. E aí as pessoas elas acabaram achando que quando falava de falsa empatia era em relação falsa empatia a Luiza Trajano ou a Magazine Luiza em si, mas não era. E sim no processo de design, entende? Faz sentido? Sim, sim, entendo. Inclusive a postagem da Magazine Luiza, eu fui uma das pessoas que compartilhei porque eu tive essa sensação, essa que tu descreveu. Então, de fato, foi a mensagem que eu estava recebendo e que muitas pessoas acabaram recebendo e eu compartilhei. Depois, quando eu vi a tua postagem, eu achei bem pertinente esse assunto e entendi como uma reflexão, justamente com o intuito de, ó, tem uma situação que pode ter uma melhora, inclusive principalmente para as pessoas que vão estar usando. E tu viu no caso do teu ponto de vista, do teu conhecimento técnico dessa usabilidade. Opa, aqui tem uma falha ou tem um ponto que não está bem de acordo como deveria estar funcionando. Eu achei pertinente, compartilhei também, né? A Magazine Luiza entrou em contato contigo, ela mandou mensagem para mim também, explicando que traria atualizações sobre essa questão. Então, acho que de fato foi bem importante, porque tu acabou, inclusive, eu diria até que, talvez até salvando algumas vidas, porque da forma como estava sendo usado, poderia colocar numa situação mais complicada ainda. E agora, graças a essa tua reflexão, que eu entendi que foi justamente
um digamos assim, um debate para justamente trazer melhoria e não uma crítica à empresa, né? Justamente. Até porque a empresa ela vem fazendo várias ações ao longo dos anos. Então eu vi que fez uma coisa bem pertinente, tanto que deu resultado, e a Magazine Luiza já trouxe atualizações. Foi questão de alguns dias para eles verem para eles identificarem essa, digamos assim, falha que tu pontuou e já trouxeram melhorias. E assim, também é uma coisa que eu estou sempre repetindo, eu me atentei a falar apenas sobre a funcionalidade do botão e não sobre a campanha, apesar da campanha ter, tipo assim, existir sim uma falha na comunicação, olha, a forma como foi comunicado a existência do botão, porque eu não estudo publicidade, apesar de eu ter cadeira de marketing na universidade, tipo, eu não estudo publicidade, eu não mergulho realmente, tipo, nessa área, entende? Então, eu tive que falar do que eu conhecia, do que eu estudo. E aí, a minha forma de fazer com que mais pessoas entendessem sobre o que eu estava falando era falar de forma simples, não usar muitos termos técnicos, porque isso podia fazer com que as pessoas que estavam vendo olhassem a publicação e pensassem, tá falando sobre o botão, usabilidade, e, tipo assim, deixa pra lá porque acabou não entendendo realmente como que era importante fazer essa mudança. Porque você trazia ali uma sensação de segurança para uma pessoa que podia estar em uma situação de violência, e aí essa pessoa poderia perder um tempo baixando o aplicativo, e entrando no aplicativo, procurando a função, e se essa pessoa estivesse do lado de um agressor, por exemplo, ela, né, poderia complicar mais a situação em que ela já estava. Sim, porque aparentemente era de forma silenciosa e na verdade não era, né? Pelo Não menos era. não estava linkado com a sensação que as pessoas tiveram de como deveria funcionar, né? Teve essa falha na comunicação e felizmente já trouxeram melhorias. Tu comentou sobre a receptividade do público, teve gente que achou interessante, teve gente que não gostou. Como é que foi essa, esses opostos de reações para ti? Como é que tu lidou e que tipo de como é que foi essa receptividade? O que que tu recebeu, né, dessas pessoas, assim, mais ou menos? Assim, no começo, quando eu vi algumas pessoas vindo e falando algumas coisas assim, bem absurdas, eu fiquei tipo, gente, eu fiz alguma coisa muito errada. E aí, eu não me atentei a entrar no LinkedIn, né? Para ter uma ideia, eu nem tinha compartilhado no LinkedIn. Eu só compartilhei realmente no Instagram. E, e, e aí eu fiquei, tipo, preocupada, porque algumas pessoas começaram a me atacar, mesmo tendo ali um número bem massivo de comentários positivos, a gente acaba não vendo, né? Você acaba vendo muitos comentários negativos, porque, enfim, era um ataque pessoal. E aí, até uma coisa que eu estava conversando com meus amigos, eu acho que foi bacana ser com o nome Lola, porque eu não via o meu nome. Eu não via ali o meu nome, tipo, a Ionara está fazendo isso. Eu acabava meio que me separando. A Lola era a pessoa que estava sendo atacada, mas a Ionara não estava. E aí, o que acontece? Quando eu entrei no LinkedIn, mesmo tendo a quantidade de compartilhamentos que tinha tido no Instagram, quando eu me atentei a entrar lá no LinkedIn, eu vi a comunidade de UX em peso. Tipo, pessoas profissionais que são referência no Brasil, compartilhando e escrevendo e falando da sensibilidade que eu tinha tido para enxergar uma coisa que já deveria ter sido enxergada desde 2019, do trabalho que eu fiz, mesmo às vezes um time inteiro sendo remunerado para fazer assim. E aí foi quando eu me tranquilizei, porque as pessoas começaram a ver outras pessoas compartilhando no LinkedIn e elas vinham falar comigo no Instagram e falar sobre a importância do trabalho que eu tinha feito, né? E aí foi uma coisa, o que foi mais positivo para mim foi esse network de poder ter a possibilidade de conversar com pessoas
com as quais eu faço curso, eu vou lá, tipo, eu compro o curso daquela pessoa e ela vem me parabenizar por uma coisa, eu fiquei, tipo, essa foi a parte mais positiva, assim, esse contato de poder mesmo falar com pessoas que eu admiro, assim, que são referência. Então, foi quando eu fiquei um pouco mais tranquila, e aí eu percebi, se alguém, né, alguém que tem aí um renome está me apoiando, eu acho que eu estou indo pelo caminho certo. Mas no começo eu fiquei bem preocupada. Eu fiquei preocupada com a cultura do cancelamento, né, da internet. Gente, agora vou ter que desativar meu perfil, porque daqui a pouco vai vir um monte de gente. Mas, assim, tem muita essa galera que defende a marca, a empresa, tem muita essa coisa, né, das pessoas se sentirem próximas a Magalu, porque ela tem ali aquele avatar e às vezes vai lá e conversa com as pessoas. E aí, às vezes, alguém que leu acabou não entendendo que não era algo contra a empresa em si, e acaba levando isso muito para o pessoal, como sendo um ataque ao Magalu. Teve muito disso. E outra coisa que é importante da gente falar, Adriano, é que não é porque uma iniciativa ela já foi feita, ela já foi tomada, que ela não deve ser melhorada. Tipo, não faz sentido, sabe? Se a gente continuar com esse pensamento de que, poxa, alguém já fez uma coisa boa, eu não devo questionar. A empresa já fez uma coisa boa, não se deve questionar, mesmo que essa falha possa acabar trazendo um risco para a vida de outra pessoa. Isso não faz nenhum sentido, porque se você não questiona, você não melhora. Tem que estar em constante aprimoramento, né? Não dá para. Bom, agora essa experiência do usuário está boa, mas não quer dizer que ela não possa melhorar, né? Inclusive, Apple e outras similares, elas estão sempre tentando fazer, né? Aprimorar cada vez mais a experiência do usuário. Teve uma pergunta ali de Carol Ulrich, uma falha, entre aspas, né, nessa UX, como essa da Magazine Luiza, ela pode ser prevista ou ela costuma aparecer só conforme o uso? Essa especificamente, ela pode ser prevista porque o que acontece? Você consegue desenhar um cenário, né? Você consegue desenhar ali um contexto em que aquela pessoa que está sofrendo violência, ela, ela pode estar inserida. E aí, quando você desenha esse contexto, esse cenário, aí você acaba vendo ali as diversas situações em que aquela pessoa ela pode estar ao precisar do aplicativo, ao precisar do botão de emergência, você consegue prever que se uma mulher ela está ao lado do agressor, ela não vai poder ligar, ela não vai poder falar com 180, que seria ali o botão de denúncia. Não é o botão de emergência, é um botão de denúncia, né? Ainda existe essa falha, porque algumas pessoas podiam ligar e achar que a polícia ia aparecer na casa, né? Tipo, sendo que quando você precisa de emergência, tem que ligar para o 190. E aí sim, esse tipo de falha ele pode ser previsto. Agora existem outras diversas questões aí, diversas perspectivas que outras situações podem acontecer, como é um caso muito específico, que você não consegue fazer um teste, por exemplo, você não vai conseguir testar essa funcionalidade com a pessoa ali que está sofrendo, né? Você não vai ou então você não vai colocar uma pessoa para sofrer violência doméstica para testar o botão. Mas aí você consegue simular. E aí você desenha esse cenário e aí você vê os erros que podem acontecer. Sim, então daria para dizer que se fosse um erro de o botão tá mandando para outro caminho ou não tá indo para a próxima etapa, isso aí é falha que só pode aparecer durante o uso, né? Mas esses cenários, eles deveriam sempre ser previstos, ó, o que que pode acontecer, qual é a situação que a pessoa que vai estar usando se encontra, quais são as alternativas que ela teria de usar. Então, isso seria uma questão previsível, né? Não seria do uso. Isso é tipo, é uma função do profissional de experiência do usuário. É realmente fazer estudar esses cenários, criar essas possíveis personas para você entender em que situações esse botão ele pode ser utilizado. E aí, em que situações esse botão ele pode vir a falhar ou ele pode acabar, talvez, trazendo mais prejuízo
do que ajudando, entende? E aí você tenta mitigar esses erros. E aí, existiam formas bem simples, assim, de fazer isso. Foram as formas que eu acabei sugerindo, né? Um tipo de bate-papo, um tipo de realmente fingir fazer compra, porque não existia, você ia direto para uma chamada, você não tinha um fluxo ali de compra como era proposto na publicação. E aí, tipo, foi uma das coisas que foram implementadas. Você entra no aplicativo agora e realmente parece que você está fazendo a compra. E existe um aviso que se você clicar no botão, ou você vai entrar, você vai ser direcionado para o bate-papo do Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, não consigo lembrar, porque é um ministério que tem um nome muito grande. Ou você vai fazer uma chamada para o 180. E ainda existe aí essa prevenção de erro, que é avisar que a pessoa ao clicar no botão, ela pode estar ligando para o 180, né, e fazendo uma denúncia. Sim, agora já mudou a experiência do usuário, porque já tem um alerta e uma forma de usar diferente, né? Mudou o fluxo, assim, não tem como, não é uma coisa que eu posso te dizer, isso é efetivo, de fato, né? Mas o fluxo, ele melhorou bastante, isso a gente pode afirmar. Sim, importante da tua parte de ter identificado e trazido essa questão à tona e também da Magalu por ter considerado essa tua ponderação e ter trazido algumas melhorias. Claro que a gente sempre acredita que pode melhorar, mas pelo menos já é um avanço dessas primeiras mudanças, as primeiras atualizações. E da parte profissional, a partir do momento que tu estava vendo pessoas que são referência na área, pessoas que tu te espelha ou admira, compartilhando e falando contigo, já trouxe imagino que trouxe uma grande satisfação profissional, né? E um alívio, né, pelos E um ataques. alívio. Até saber que tu está no caminho certo e que tu está entendendo essa tua função como designer digital de UX, né, de experiência do usuário. O que tu tira de lição de toda essa questão que parou para pensar, assim, que gerou tudo isso? Eu acho que, assim, algumas pessoas, né, costumam separar designer social e design de mercado, por exemplo. Mas, assim, eu não vejo isso como separado, né? Eu vejo, para mim, o designer ele tem um papel social a partir do momento que ele tem que colocar as pessoas no centro de tudo para projetar melhor para as pessoas. E aí, tipo, eu consigo ver também que quando você faz esse tipo de análise ou faz um trabalho muitas vezes que ele é um trabalho sério, né? Ele vai gerar um impacto positivo e você faz isso sem esperar ganhar alguma coisa, eu acho que as pessoas encaram isso de uma forma muito mais positiva mesmo, né? Porque quando algumas pessoas começaram a ler e elas viram que assim não existia uma intenção de ganhar seguidores por trás, não existia uma intenção de acabar ganhando notoriedade, eu acho que isso fez com que as pessoas criassem uma conexão comigo, sabe? E aí, tipo, elas começaram a me seguir ou quiseram saber mais sobre o meu trabalho porque elas perceberam que a intenção realmente não era uma intenção de acabar ganhando notoriedade em cima disso. Então, acho que traz para mim uma lição da importância do papel do designer, estar atento, estar mais atento, mas também é uma coisa importante para se dizer, o profissional de design, ele não toma decisões sozinho, não adianta a gente querer projetar melhor para as pessoas se você não recebe esse apoio onde você trabalha, por exemplo, né? Porque a gente projeta, mas a gente não decide se aquilo vai para o ar ou não. Então, algumas pessoas acabaram falando: você acha que isso foi um erro do designer de experiência da Magalu? Eu falei: eu não posso afirmar isso, não, a pessoa que projetou aquela interação, ela pode ter projetado de outra forma e alguém falou, não, mas agora existe uma demanda urgente, a gente precisa que seja lançado logo
e dessa forma que você está projetando, não vai dar tempo. E aí o designer ele acaba não tomando essas decisões sozinho. Então é muito importante também falar que não é uma crítica aos designers de experiência, mas é talvez um alerta para que a gente esteja mais consciente ao projetar para as pessoas e acabe tentando advogar mais pelos usuários, né? Por quem vai usar o que a gente está projetando. E essa acontece em vários setores também, né? Bom, para projetar isso eu preciso de 2 semanas e a empresa não, tu tem 2 dias para entregar pronto. Então faz do jeito que dá, né? E acho e espero também que vai servir para várias outras funções, porque muitas pessoas viram, pessoas que trabalham com isso viram, e quando forem desenvolver o seu projeto, independente da área que seja, acredito que elas vão refletir mais ainda sobre o usuário, né, antes de desenvolver, justamente para trazer a melhor experiência. Queria comentar alguma coisa? Eu ia falar que, tipo assim, geralmente, quando você tem uma urgência e você precisa projetar alguma solução para aquele problema, e ele é um problema urgente, precisa ser resolvido logo, você às vezes acaba sacrificando algumas etapas desse processo e vai ajeitando ali, vai fazendo atualizações ali com o carro andando, sabe? Você acaba atendendo a urgência. E muitas vezes acaba existindo esses problemas, né, que sejam encontrados. No caso do botão da Magalu, eu acho que a ideia inicial, que começa lá atrás, em 2018, ela é uma ideia muito boa, né, que é a de divulgar o 180 também, já que eles lançaram alguns dados de que muitas mulheres, 99%, não conhecem o 180, não sabem a finalidade desse número, que é o de denúncia, né? E aí, essa ideia em si, inicial, essa proposta de solução, ela é uma proposta muito boa. Mas o que acontece? Ela me parece ser uma proposta que ela foi reciclada. Acabou surgindo aí, eu não sei se você está ciente, mas aumentou o número de casos de violência contra a mulher agora, durante a quarentena. E aí eu acho que a empresa ela acaba sendo muito cobrada por ser uma empresa que ela já é conhecida por se posicionar. E aí precisava-se de uma solução mais rápida possível e acabou se reciclando essa, entende? E aí talvez não tenha saído assim da melhor forma possível, porque não era uma solução que era necessariamente para esse caso, que é do aumento do número de violência contra a mulher agora na quarentena. Porque se é uma mulher que sofre violência e ela está trancada dentro de casa, como é que ela faz essa ligação para a polícia ao lado do agressor? Sim, com relação, isso tudo gerado pelo coronavírus, né? Dessa pandemia. E da tua área, o que tu vê assim, o que tem impactado? Porque eu vejo agora todo mundo ficou, praticamente, muita gente pelo menos ficou em casa, trabalhando de casa. O que tu vê como uma tendência? E até porque tu comentou assim que as empresas elas têm uma equipe, né, que desenvolve, que pensa sobre isso. Como é que tu vê esses impactos dessa pandemia, desse coronavírus? A tendência é atuarem mais em casa mesmo ou ainda é necessário ter um encontro físico justamente para debater esses pontos ou não seria tão necessário, seria possível fazer por teletrabalho, né, o home office. Como é que tu vê assim esse impacto, o que está deixando, né, os profissionais da tua área? Eu acho que o impacto negativo, ele é mais quando se trata de processo criativo, porque às vezes você se sente muito mais pressionado, você às vezes acaba, tipo, são tantas coisas e você antes conseguia assim, separar esse local de trabalho, esse local tipo, de descanso, e agora a gente está tendo que tentar rever tudo isso, né, e as formas de trabalhar. Mas, como a gente falou, já existia uma curva de mudança no profissional de design, sabe? A gente estava trabalhando assim, cada vez mais à distância, porque se eu estou projetando para uma pessoa do Rio Grande do Sul, por exemplo, eu não tenho como estar
indo lá no Rio Grande do Sul fazer uma pesquisa. Mas eu já posso fazer essa pesquisa de forma online. E aí, isso já vinha sendo mudado, assim, já vinha sendo redesenhada essa forma de trabalho. Eu vejo muito mais como uma oportunidade. Existem agora as novas tendências que a gente tem que estar ligados para saber como é que a gente vai atuar. Com relação a essas novas tendências, a gente vê que justamente, né, a gente estava comentando mais no início, que as pessoas têm ficado mais tempo em casa, têm utilizado mais esse tempo para não só as mídias sociais, como diversos outros aplicativos e sites. O que se via antes, ou será que mudou, será que não mudou, para justamente pensar nessa experiência do usuário. Então, por exemplo, antes da pandemia, o mundo andava de determinada maneira e se pensava em tais itens. Agora, com essa pandemia, as pessoas usando mais, se mudou o que é o foco principal em pensar, não mudou o que tem acontecido nessa área, né? Justamente nessas novas tendências, o que elas impactam. Por exemplo, existe uma nova tendência, né, que é fazer compra online, delivery. O que acontece? Por mais que a maioria das pessoas já usassem delivery, eu tenho certeza que a maioria das pessoas idosas não usavam, porque elas ainda tinham aquela cultura de ir lá no supermercado ou de ir lá na lanchonete e comprar e levar para casa. E aí você vê aí um novo público, o aumento de pessoas idosas que estão nas redes, que estão fazendo compras. Então, é uma tendência para a gente estar de olho aí, né? Tentando rever como é que a gente projeta melhor para essas pessoas. A experiência de compra em si, eu mesma eu já tive péssimas experiências, assim, em casa, de tentar fazer compras, desistir dessas compras, porque elas ainda não estão com um fluxo bacana, não estão, tipo, não foram projetadas de uma forma ideal, porque a maioria das pessoas ainda compra muito por. Você vai lá, né, você encontra uma loja no Instagram e aí tem lá um link que te leva para o WhatsApp. Geralmente essa loja ela está sobrecarregada com um número de mensagem. Aí a tua mensagem vai lá para baixo e aí você vai demorar horas para receber uma coisa que você precisava, sei lá, um remédio, por exemplo. Isso existe muito ainda no interior, né? Tem aqui, é uma tendência que está crescendo bastante no interior, que é o delivery. Então, eu acho que é uma coisa aí a gente, para se pensar, quem são esses novos públicos que estão indo para o digital? Sim, é importante pensar no seu público, né? Que cada um tem a sua especificidade. E eu, de fato, eu também já deixei de fazer algumas compras, não só agora, nesse período de pandemia, mas antes também, porque a experiência era horrível, não conseguia achar as informações, ou até mesmo muitas falhas. Então, acho que as empresas têm tentado, aos poucos, tornar cada vez mais amigável e tornar cada vez mais satisfatória essa experiência justamente para vender. Eu vejo como uma tendência as empresas investirem cada vez mais na parte de tecnologia, né, em termos de experiência de usuário, para justamente poder realizar a venda que é o que elas querem. Né? E aí, tipo, uma coisa que você pode até ver é que, tipo, há anos a gente vem ouvindo frases do tipo, se o seu negócio não está na internet, ele nem existe. E, assim, as pessoas ainda não estavam preparadas para isso, né? Você vê que aconteceu algo, existe essa necessidade de estar todo mundo online e, tipo assim, o tio ali da vendinha da esquina não está online ainda e aí o negócio dele acaba realmente deixando de existir porque você precisa comprar em casa, fazer essas compras em casa. E mesmo frases como essas, tipo, já sendo disseminadas aí há muitos anos. Sim. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta ou algum comentário, pode colocar que a gente está se encaminhando para o final da nossa transmissão. Já está passando quase uma hora. Está passando rápido. Tá bom o papo, né? Então está passando rápido. Deixa eu ver aqui que mais pergunta tinha. O que tu deixa de dica para quem está pensando em começar a trabalhar com essa parte de experiência do usuário?
Porque, claro, cada negócio tem a sua especificidade, né? Dependendo do produto ou serviço que vende, mas o que tu acha fundamental, assim, ó, seria parte desse ponto, é isso que tu tem que entender e a partir daqui tu vai explorar a tua área. Tem que, primeiro tem que gostar de, tem que estar ligado que você vai precisar estar estudando o tempo todo, porque esse universo aqui digital, hoje a tendência é uma coisa, amanhã você acorda outra completamente diferente. E aí você tem que estar ligado que é preciso sim estar atento a essas atualizações do mercado digital, mas tentar entender em qual área você quer trabalhar, porque existem pessoas que preferem, por exemplo, trabalhar com a área da saúde, experiência do usuário voltada para a área da saúde. E aí é muito importante isso, assim, que áreas você vai querer atuar. Mas também existe são diversas tendências, assim, Adriana. Eu não consigo, tipo, especificar, porque é uma coisa muito, como eu te disse, é um leque de oportunidades. Não existe, as pessoas, elas ainda entendem muito a experiência do usuário como algo voltado para aplicativo, site, e não é isso. Não é só isso, é isso também, mas não é só isso. Pode ser um serviço, pode ser um processo. O design de experiência, ele pode ali reciclar um processo, né? Ele pode tentar fazer um fluxo melhor, por exemplo, de uma transportadora, que não necessariamente vai ser uma coisa que vai estar no digital, entende? Então, é muito importante gostar de estar sempre se atualizando. Eu acho que não tem mais nenhuma profissão que não seja assim, mas é importante, você vai ter que estar estudando direto. As tecnologias, gente, muda o tempo todo, então, tecnologia digital muda o tempo todo, então é muito importante estar se atualizando todo dia. E aí, outra coisa também importante é essa questão de entender que o trabalho em equipe, ele é fundamental. Você não, o designer, ele não trabalha sozinho. E convencer as pessoas do que você está fazendo é o melhor para o usuário, entende? Não adianta você projetar uma tela, por exemplo, linda, perfeita, e todo mundo vai se apaixonar pela estética daquela tela, mas para o teu usuário ela não é tão boa. Ou você projeta e a tela é maravilhosa e para o teu usuário é boa, mas para o teu chefe, para a pessoa que vai aprovar a solução, não é tão boa. Então, a gente é meio que um tipo de advogado do usuário. É uma coisa que eu gosto de falar sempre, a gente é advogado do usuário. Vai ter que estar defendendo o tempo todo e convencendo as pessoas de que é a melhor solução para resolver aquele problema. Sim, perfeito, bem observado. E aquela perguntinha que muitos fizeram, a Magazine Luiza fez alguma proposta? As empresas em geral, alguém viu, te ofereceu proposta? Ou como freela, ou como contratação? O que deu de repercussão esse cenário todo aí? Assim, eu sou estudante, né? Então eu tenho que dar conta da faculdade ainda, dá uma coisa. Ainda tenho aí um caminho pela frente. Eu estou no sétimo semestre, no sétimo período, são 8. Tá mais perto do que longe, mas não, a Magazine Luiza, gente, a Magazine Luiza não me pagou para fazer isso, foi voluntário. Então vocês viram que, né, eu sou uma boa profissional. Se vocês tiverem precisando de consultoria, estou Como é que aberta o a pessoal pode consultoria. entrar em contato contigo? Deixa eu ter os contatos. Tem um e-mail na minha bio, pode ir lá, né, no @lolapoppins, underline. E aí vocês podem ir lá, ou vocês podem entrar por @lolapoppins, entrar em contato, @lolapoppins2, @gmail.com. Tira o arroba, não tem arroba. Me confundi, porque é muito arroba. Mas assim, sim, eu recebi muitas propostas assim, de freela, não tô dando conta, porque eu já estava com um projeto que era um projeto voluntário também, que é para ajudar pequenos negócios que estão migrando para a internet. Eu estou fazendo isso de forma voluntária. Junto com uma amiga, a gente viu que aqui na nossa região muita gente ainda não acordou que ou ela vem para o digital, ou a empresa dela vai parar de existir. E a gente já estava com esse projeto. Então, eu já estou com 10, são 10 empresas que eu estou ajudando
Algumas já estavam digital, algumas eu estou ajudando com a parte de posicionamento, identidade visual. E aí já são 10 empresas, eu já estava com outros projetos, mas eu estou recebendo muita proposta, mas entrem lá em contato comigo, se for consultoria, principalmente. Muito bom, é. Isso foi fruto do teu trabalho, né? Justamente ter identificado o que a princípio passou por uma equipe grande, por vários profissionais e houve esse ruído nessa comunicação, né? Então, parabéns pelo teu trabalho. E vou pedir para tu fazer as tuas considerações finais, que a gente está chegando bem no finalzinho agora. Então, o que que tu, enfim, E pode deixar livre para tu fazer as tuas considerações. eu só, né, eu quero muito agradecer às pessoas, assim, no geral, que foram lá me apoiar, foram lá responder comentários quando viram que eu já tinha respondido, às vezes, o mesmo comentário várias vezes, e as pessoas iam lá e estavam me ajudando, porque não conseguia mais, não, já passou dos 3.000 comentários, não dava mais conta. E, assim, agradecer mesmo a todas as pessoas que me apoiaram e que também me ajudaram a fazer com que essa análise ela chegasse até a Magazine Luiza. É porque eu sozinha não teria conseguido, talvez não tivesse nem conseguido falar com eles. Talvez eles tivessem só ignorado ali a minha vozinha, né, de estudante de design falando alguma coisa. Mas mais, eu estou muito grata, sim, pelo acesso que eu tive a pessoas que eu sempre admirei e pelas pessoas estarem querendo ouvir o que um profissional de design tem para falar. E eu acho que isso, para mim, é a melhor parte, assim, ver como o profissional de design ele está sendo reconhecido por uma coisinha tão pequena que eu acabei fazendo, sabe? E aí abre aí espaço para ver a importância da nossa profissão. Ah, legal. Não à toa pulou, como tu comentou antes, né? Tu fez isso de fato compartilhando o teu conhecimento e te posicionando. E isso gerou repercussão tanto positiva quanto negativa, o que é natural. E não à toa passou de 3 mil para 13 mil seguidores, né? Em questão de pouquíssimos dias, pouquíssimo tempo. E alcance de mais de 400 mil, acho que tu comentou antes, E, né? Um alcance fora do que tu estava acostumada a ver, né? Que de fato é um número bem expressivo, né? Então, te parabenizar pelo trabalho e agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite para a gente estar aqui batendo esse papo sobre o mundo do design. eu que agradeço. A gente já vinha conversando aí há alguns dias, né? Tipo, sempre dialogando assim, de uma forma muito cordial. E eu realmente só tenho a agradecer as pessoas que estão querendo me ouvir, querendo entender por que, que eu fiz isso. E muito obrigada, Adriano. Certo. Então, agradecer a todo mundo que está assistindo também e uma boa noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite.